E a gente volta agora no último bloco do programa Utilidade Pública de hoje, ainda trazendo um alerta sobre o tráfico humano. Muita gente acha que é lenda, que é coisa de filme. Não é, tá certo? Isso acontece todos os dias ali, numa camada invisível da nossa população. Aqui com a gente, tratando do assunto, as meninas da ONG Ágata, a Thalita e a Valéria. Mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui trazendo esse alerta, que é de fundamental importância, porque muitos estados sequer têm esses números. Exatamente. Hoje nós temos uma deficiência muito grande, porque não são todos os estados que contêm o NEPS, que é o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que ele é organizado pelo CONATRAP, que é o Comitê Nacional de Tráfico de Pessoas. Então, fica inviável saber os índices de tráfico humano em determinados estados. Sergipe. Principalmente Sergipe. Hoje nós não temos nenhum índice de tráfico de pessoas aqui, justamente por falta de informação. Nós realizamos justamente a campanha Coração Azul na intenção de se levantar o nível de conhecimento das pessoas, se levantar justamente a discussão para que a gente pudesse mapear o estado, começando por Aracaju, para sabermos como está a questão do tráfico humano em Aracaju, porque hoje nós não temos. A última vez que foi falado sobre tráfico humano em Aracaju foi em 2010. E saiu também uma pesquisa, só que não foi assinada pelo Ministério Público, então ela não se tornou oficial, dizendo que aqui existia o índice de 0 sobre tráfico humano. Só que essa pesquisa não é confiável devido ao perfil, que nós sabemos que o nosso estado, ele contém um perfil de vulnerabilidade social, econômica e de gênero. A gente está falando de Sergipe, que não tem esses números, mas o Norte e Nordeste, a gente trouxe aqui logo no início da entrevista, é um alerta para essas duas regiões aí, que é o Norte e o Nordeste, com várias rotas. Quantas rotas já conhecidas? 69 rotas. 69 rotas aqui no Nordeste, né? Então, nós sabemos que por ter essa quantidade de rotas, nós sabemos que Sergipe pode haver rotas, mas por não ter essa divulgação, conversar sobre o assunto, então fica complicado a gente... Quem é que identifica essas rotas? A Polícia Federal. A Polícia Federal, juntamente com os NEPTs e o CONATRAP. Porque eles que fazem esse levantamento dessas pesquisas, desses índices e divulgam na mídia. Ou seja, a gente tem 69 rotas aí reconhecidas pelos órgãos e você só tem números, basicamente, no Ceará. Uhum. Exatamente. No Ceará e Maranhão, que são os fortes na questão do tráfico humano para fins de exploração sexual. Quantos por cento? É mais ou menos 60% nesses estados, que tem dado um trabalho bem grande aos NEPTs que trabalham lá, então, e eles sempre divulgam isso, né, os índices. A implantação desse núcleo, então, é fundamental para poder traçar esse perfil. Sim. Exatamente. É uma necessidade muito grande e até através da Lei 3.344, ele faz com que todos os estados tenham que ter esses NEPTs. Estabelece um prazo? Não estabelece um prazo, mas é obrigatório ter esses NEPTs. Só que devido a todo a mistificação do assunto, e não se ter o índice, então não justifica ter um NEPTs ali. Aqui. Mas o NEPTs deveria entrar antes mesmo da justificação do índice, né? Vocês têm conhecimento de quantos estados brasileiros têm o núcleo? Uma média de 10 estados. São os mais populosos. Salvador, Maranhão, Ceará, nós temos também em Maceió, nós temos São Paulo, Rio, no Sudeste nós temos um no Paraná, se eu não me engano, são mais Minas Gerais, são mais nas capitais mais importantes. E claro, quem lida com isso, o aliciador, ele tem conhecimento onde não tem essa fiscalização e para burlar acaba indo por estados e por cidades onde não há nenhum tipo de controle. Então, sem o NEPS, fica muito mais complicado. Fica muito mais complicado de você combater, fica muito mais complicado de você poder dar uma atenção devida às vítimas, né? Porque a vítima do tráfico de pessoas é uma vítima que ela precisa ser reinserida novamente no contexto de sociedade, né? Porque quando há o retorno dessa pessoa, né? Porque a gente está falando aqui de uma coisa gravíssima, que muitas vezes nem sempre a pessoa consegue sair nem sempre. viva. Nem sempre. Isso. E muitas vezes a pessoa é retirada do país. Exatamente. Nós tivemos no ano passado, nas Olimpíadas, e nós tivemos a oportunidade de conhecer o NEPTs do Rio de Janeiro.
E eles, conversando com a gente, eles mostraram assim, muito interesse em estar nos ajudando aqui em Sergipe, porque eles falaram que há um grande índice de Sergipe, tanto do Nordeste, para trabalho escravo no Rio de Janeiro. E se tivesse os NEPs, né, em contato, poderia se fechar tanto a porta de um lado quanto de outro. Né? É aquela história da busca do sonho, né? Da melhoria da condição de vida. Então, estou lá no interior e aí a gente remonta, lamentavelmente, aquele estereótipo do nordestino indo para o sudeste e para o sul do país em busca de uma vida melhor. Infelizmente, isso acontece muito, né? Para quem é sergipano, sabe, quem vive no interior, sabe que hoje, com essa crise instaurada no nosso país, principalmente essas regiões, fica mais difícil o emprego. Então, essas pessoas, elas se veem obrigadas, principalmente os jovens, se veem obrigados a ir para grandes capitais, né, em busca do sonho de alimentar a família, né, de ter uma vida melhor. E é lá que elas são traficadas, principalmente para a exploração do trabalho. Como a gente está falando na arma positiva, na grande ferramenta que é a comunicação, agora na divulgação mesmo, que não é lenda, inclusive não é lenda, não é lenda. A campanha de vocês. Como é que as pessoas podem denunciar? Como é que as pessoas podem obter mais informações, acessar a ONG Ágata para acessar esses índices? Olha, a gente sempre fala que Disque 100 e 180 você estará ajudando na questão a combater o tráfico humano. Qualquer desses perfis, qualquer situação que você tenha ouvido a gente falar e viu no seu bairro ou nos seus amigos, denuncie. Disque 100 ou Disque 180 ou busque a Polícia Federal. Pode ficar tranquilo que as denúncias são anônimas, então não tem problema de identificação, mas é muito importante, a gente pede sempre para que as pessoas denunciem, porque isso ajuda e muito nas investigações, na repreensão, até mesmo no atendimento às vítimas. E para saber mais, nós temos a nossa fanpage, que é Ágata ONG. Lá você pode curtir a nossa fanpage, saber mais informações e através do nosso site também, eusouagata.org. Para a gente encerrar, meninas, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, a gente falou muito que tem poucos núcleos desses espalhados no país. Cabe a quem montar esses núcleos? Cabe justamente ao Poder Público, à Secretaria Nacional de Justiça, juntamente com o CONATRAP, que é o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então vamos torcer para que os órgãos se sensibilizem, porque esse é um assunto grave, a gente está trazendo esse alerta aqui, porque de fato faz jus a campanha aqui da ONG Ágata, não é lenda, a gente apenas não tem acesso a esses números de tráfico humano, mas a gente tem sim acesso todos os dias, que está aumentando aí a lista de pessoas desaparecidas. A gente não está dizendo que essa é a causa, mas é sim uma possibilidade. Os números no mundo comprovam isso. Meninas, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no Utilidade Pública. Obrigada a você, Dana, por mais uma vez abrir esse espaço para a gente. E, de fato, esse programa é uma utilidade pública aqui para Sergipe. Obrigada. Sim, a gente está com uma parceria muito bacana com a Secretaria Estadual de Educação e nós, provavelmente, no segundo semestre, nós vamos entrar nas escolas estaduais falando sobre tráfico humano, falando sobre direitos humanos, sobre tráfico de drogas, também para alertar a população. Então, apenas é o início de esse assunto que a gente quer estar sempre promovendo. É um excelente passo, porque essas pessoas, os jovens, os adolescentes, eles estão bem vulneráveis, até por conta dos fatores que a gente trouxe aqui, que é a questão das redes sociais. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Meninas, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Obrigada a você pelo espaço do seu programa, sempre concedido para a gente estar falando sobre os assuntos. As portas vão estar sempre abertas para a ONG Ágata, pelo trabalho que vocês têm feito. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas aí fica o alerta, tráfico humano não é lenda, tá certo? Não é coisa de filme, é uma realidade lamentável. A gente encerra a nossa entrevista aqui no estúdio do Utilidade Pública hoje, volta a se encontrar amanhã no mesmo horário aqui na sua TV APNP. Se você quiser ter mais informações sobre o tráfico humano ou quer assistir mais uma vez essa edição, vai lá no YouTube, canal Dânia Matos TV, e você vai ter acesso a essa e a todas as outras edições do programa. A gente se encontra amanhã.